Olá! A nossa equipe ficou responsável pelo gene LIP-C e o trabalho está estruturado da seguinte maneira. A Helena, o Carlos e a Letícia vão apresentar os artigos. A Juliana Campos, os polimorfismos do gene. A Juliana Golim, a expressão do gene e da proteína. E eu, Rafaela, vou falar da estrutura. O nome oficial do gene é lipase C, hepatic type, ou abreviadamente LIP-C. Seus sinônimos são hepatic lipase, HL, hepatic triglyceride lipase, abreviadamente HTGL, e LIPH. O número HOMIM é 151670, e como descrição básica a gente pode dizer que o gene LIP-C é responsável pela produção de uma proteína que é sintetizada pelo fígado e secretada para os hepatócitos e para a superfície do endotélio hepático. A LIP-C tem uma ampla especificidade de substrato, catalisando a hidrólise de cadeias de ácidos graxos e de mono-, e triglicerídeos, associada a uma variedade de lipoproteínas. Também pode facilitar a ligação e a captação dessas lipoproteínas e a captação seletiva de ésteres de colesterol de lipoproteínas. Ele está localizado no braço longo do 15º cromossomo, segunda região, primeira banda, terceira subbanda da fita de frente. No mapa do genoma, ele está localizado nessa região destacada em vermelho. Dentre os genes vizinhos, a gente destacou dois. Um é o aquaporin 9, ou AQP9, que codifica uma proteína de canal de membrana, que faz a entrada seletiva de água na célula. E o outro é o adesintegrin and metalloproteinase domain 10, ou ADAM10, que também codifica a proteína, e ele está associado à suscetibilidade de desenvolvimento de Alzheimer. Quanto à estrutura, essa é a região promotora do nosso gene, acima do início do primeiro exon. Na nossa região promotora, não possui ilhas de CPG, que são aquelas regiões com mais de 200 pares de base, e uma concentração de maior que 50% de dinucleotídeos CG. E, apesar de não estarem próximos do início do primeiro exon, tem algumas regiões promotoras que possuem uma concentração maior de timina e adenina, que podem ser consideradas Tata Box. Para a estrutura de exons e introns, a gente escolheu o transcrito LIPC201. Esse aqui é o transcrito. Esses retângulos preenchidos são os exons, as linhas são os introns, e esse retângulo não preenchido no final é a região não traduzida do último exon. A região não traduzida do primeiro exon, ela é bem menor, por isso que ela não apareceu nessa imagem. O nosso gene ele possui 9 exons. Esse daqui são o número de identificação deles e os seus respectivos tamanhos. Possui 8 introns, e esses daqui são os tamanhos dos introns, bem maiores do que os exons. Essas aqui em vermelho são as regiões não traduzidas do primeiro e do último exon, e aproveitando aqui para destacar também o primeiro e último códon do nosso transcrito. As sequências conservadas de início e de fim de intron estão presentes em todos os introns aqui, GT e AG, como pode ser observado nesse slide e nesse aqui também. Quanto à homologia, o gene LIP-C possui 228 ortólogos e 9 parólogos. Os ortólogos são aqueles que estão presentes em espécies diferentes, possuem um ancestral em comum e foram resultado de um processo de especiação, e os parólogos são resultado de um processo de duplicação na mesma espécie. Dentre as espécies que possuem genes ortólogos ao LIP-C, a gente destacou aqui o gibão, o esquilo e o pato. Todas essas espécies possuem esse GOC score 100, que é um indicador de grau de conservação evolutivo. Os parólogos são esses daqui, e na plataforma do Example a gente não encontrou genes homólogos de genes na própria espécie. Essa daqui é a árvore filogenética, ela serve para a gente observar as regiões conservadas e o grau e o padrão de conservação entre as espécies. Essas regiões, esses triângulos cinza
são as regiões condensadas. Dentro das regiões condensadas, as regiões verde claro são de conservação mediana e as verde escura são de conservação alta. E nas regiões não condensadas, em verde claro, são de alta conservação. Eu vou falar um pouco sobre a expressão do gene e da proteína. O nosso gene ele possui 7 transcritos. O LIPC 201 e 202 codifica a proteína principal, mas o 201 é o mais relevante biologicamente, de acordo com as flex. Sobre a expressão do gene em tecidos, ela é mais observada no fígado, nervo tibial, na medula do rim, no córtex do rim e na hipófise. O fígado ele possui 26,8 transcritos por milhão. Isso significa que a cada 1 milhão de RNA produzidos, 26,8 vieram do LIPC. Já em diferentes patologias, a expressão é aumentada em estudos de esgotamento de RAF1 e neoplasia maligna primária nos rins, de adenocarcinoma papilar primário nos rins e de hepatocarcinoma relacionado à infecção por hepatite B em pacientes com abuso de álcool. Já ela é reduzida em estudos de carcinoma sarcomatoide primário nos rins e hepatócito tratado com o medicamento colchicina. O nosso gene codifica a proteína triacilglicerol lipase hepática. Ela catalisa a hidrólise de triglicerídeos e fosfolipídios presentes nas lipoproteínas plasmáticas circulantes, liberando os ácidos graxos livres e as partículas menores de lipoproteínas. Ela também possui atividade de lisofosfolipase e pode hidrolisar substratos de lipídios neutros e fosfolipídios, mas ele mostra maior afinidade de ligação para substratos de lipídios neutros. A nossa proteína ela possui 499 aminoácidos e 55.914 Dalton de massa muscular. Quanto às patologias relacionadas a essa proteína, a mais importante é a deficiência de lipase hepática. Ela causa níveis elevados de lipoproteínas de densidade muito baixa, com migração beta, e lipoproteínas de baixa e alta densidade, anormalmente ricas em triglicerídeos. Também é associada ao câncer de fígado e rim, mas é importante lembrar que o produto do gene não é prognóstico para câncer, então, maior a expressão do gene, maior a mortalidade. Sobre a expressão do RNA mensageiro, a gente observa uma expressão aumentada no fígado, nas células T, nos granulócitos, nos rins e nas células exterminadoras naturais. Já a expressão da proteína em diferentes tecidos é aumentada no músculo do cólon, nas plaquetas, no fígado, nos rins e no baço. Polimorfismos do gene LIPC. O que são polimorfismos? Os polimorfismos são variações na sequência de DNA, assim como as mutações, só que os polimorfismos são mais frequentes. Aqui nesse gráfico eu coloquei algumas variantes decorrentes de polimorfismo desse gene e a gente pode ver que tem uma variação muito grande na frequência deles. A principal tipo de polimorfismo é do tipo intrônico, tem mais de 41 mil casos relatados, enquanto que variações do tipo stop-loss, start-loss quase nem aparecem no gráfico, porque são pouco frequentes. Uma variante comum intrônica, associada a um tipo de fenótipo, é a RS116-31342, que é decorrente de um polimorfismo do tipo SNP, que é quando há uma substituição de uma base nitrogenada por outra. Essa variante causa um fenótipo ou uma doença chamada síndrome metabólica. A síndrome metabólica é um conjunto de sintomas ou de fatores que fazem com que o indivíduo tenha predisposição a desenvolver doenças graves, como diabetes ou doenças relacionadas ao coração. Essa síndrome está bem relacionada com o estilo de vida do indivíduo. Aqui nesse slide eu coloquei a localização da variante no cromossomo 15 e 2 artigos em que essa variante foi relacionada com a síndrome metabólica e com variações, por exemplo, do nível de colesterol ou de outros quadros clínicos mais graves. A genética de populações relacionadas a essa variante é de que a maioria das pessoas apresenta o alelo A e poucas delas o alelo G. Em especial, a população africana e a europeia vão ser faladas mais à frente. A população africana do tipo ASW, que é uma subpopulação, ela foi a que mais apresentou o alelo G. 1/5 dessa população tem esse alelo, que difere um pouco do panorama geral, enquanto que na população europeia
Da subpopulação europeia da Grã-Bretanha, ninguém apresentou o alelo G. Agora, uma variante rara causadora de doença é a RS678. Ela é uma variante do tipo missense, também decorrente de um polimorfismo do tipo SNP, que é quando há uma substituição de uma base nitrogenada por outra. Esse polimorfismo causa uma deficiência de lipase hepática. A lipase hepática faz o metabolismo da gordura na célula. Se a lipase está deficiente, ocorre o acúmulo de gordura na célula e nos órgãos e no organismo. É uma deficiência que tem impactos muito grandes no corpo, porque pode causar cirrose e até diabetes. Aqui está a localização da variante no cromossomo 15 e um estudo, um artigo, em que justamente se falou dessa variante relacionada ao aparecimento de diabetes do tipo 2. Como a deficiência de lipase hepática ocasiona o acúmulo de gordura no organismo, e o acúmulo de gordura está relacionado ao aparecimento de diabetes do tipo 2, então a variante está relacionada, sim, ao aparecimento de diabetes em algumas pessoas. Sobre a genética de populações nessa variante rara. A maioria das pessoas apresenta o alelo G, quase 90%, mas tem algumas peculiaridades. A população europeia quase não tem o alelo A, quase 100% é G, enquanto a partir da população do leste asiático foi a que mais se diferiu do panorama geral, com 36% da população com esse alelo A. Ainda em relação a essa população do leste asiático, a população do Vietnã, identificada por KHV, foi a que mais se diferiu ainda. Quase metade da população tem um alelo A, enquanto que a gente não vê isso no resto das outras populações. Bom, na parte de artigo, um dos artigos escolhidos pela nossa equipe foi a associação do LIPC e degeneração macular relacionada à idade. Esse artigo foi feito em parceria entre pesquisadores chineses e pesquisadores estadunidenses. Foi publicado em 25 de janeiro de 2013 na revista Nature Publishing Group e aprovado pela Comitê de Revisão Institucional da Universidade de Califórnia, San Diego. Bom, uma breve contextualização: qual é a local atingido por essa doença e o que vem a ser a doença. O que vem a ser a mácula? A mácula é a região do nosso olho onde se encontra uma grande densidade de células cones, células responsáveis pela nossa visão em cores. E o que vem a ser a degeneração macular relacionada à idade? Essa doença é a principal causa de cegueira em idosos no mundo, cegueira irreversível. E não, o que nós vamos falar aqui é na DRMI seca, que é caracterizada pelo depósito de gorduras próximo à mácula, que também possui o nome de drusas. Os objetivos gerais desse estudo, na verdade, são confirmar alguns outros estudos que já existiam. Já se tinha conhecimento que a degeneração macular estava relacionada a alguns genes. Entre esses genes, o HTRA1, o CFB e o CFH. Porém, esses genes só explicavam metade das doenças, dos casos das doenças, sobrando uma grande parte que não tinha explicação. E como a DRMI seca é relacionada à deposição de lipídios e a LIPC é ligada ao metabolismo de lipídios, começou a se imaginar que poderia ter uma ligação entre as variações do gene LIPC e a doença DRMI. Então, o objetivo desse estudo vem ser a confirmar se realmente existe essa associação entre a lipase hepática e a degeneração macular relacionada à idade, que aqui eu vou chamar de DMRI. Bom, os estudos e métodos utilizados foram os seguintes. Foram selecionados 1.626 pacientes, não sendo familiares, com DRMI em estágio avançado, e 859 casos controles de pessoas da mesma idade. E essas pessoas não possuíam DRMI, nenhuma alteração na visão. Todos foram submetidos a exames oftalmológicos, entre eles lâmpada de fenda e fotografias centradas na retina, e também foi realizada a genotipagem do DNA dessas pessoas. O DNA foi retirado dos leucócitos e foi analisado. Essa genotipagem foi alcançada por extensão de primers de PCR. Bom, os resultados atingidos foram publicados nessa tabelinha aqui, onde foi possível identificar duas variações do gene LPC, que estavam ligados ao DRMI nesses pacientes. A primeira variação vem a ser a RS493258 e a RS10468017. Nessa outra tabela aqui, a gente pode observar a média de idade dos pacientes com a DRMI,
ia ser a AMD, porque é a abreviação em inglês. Né? Bom, a média dos pacientes era de 79,31 anos. E, por coincidência, nesse estudo, não existe ligação em sexo, pelo menos não foi encontrado estudos ainda, mas nas mulheres ela era mais frequente do que nos homens. Bom, a conclusão do estudo, então, através de toda essa análise por PCR, de DNA e dessas duas variações do gene LPC, foi que realmente existe associação da DRMI avançada a essas variantes promotoras, confirmando que o polimorfismo do LPC pode ser um fator sim de risco genético para a DRMI. E o estudo também afirma que não são conhecidos todos os mecanismos de relação entre LPC e DRMI, mas como o LPC é importante no metabolismo lipídico e demonstrou estar relacionado ao acúmulo de drusas e à progressão de drusas grandes na DRMI avançada, ele pode acabar modulando o risco de DRMI, afetando a homeostase lipídica e o acúmulo de biomoléculas prejudiciais ao olho. Só a efeito de curiosidade, no Brasil, por ano, são diagnosticados em torno de 2 milhões de pessoas com essa doença. Oi, eu vou falar um pouquinho sobre um dos artigos que a nossa equipe escolheu. Ele é do ano de 2015, ele é uma cooperação entre cientistas chineses e estadunidenses e trata da ingestão de gordura na dieta que modifica o efeito de uma variante comum do gene LPC na alteração de lipídios séricos no sangue durante uma intervenção de perda de peso de longo prazo. O objetivo era testar uma variante comum desse gene, que seria a RS 2.070.895, na mudança de perfil lipídico no sangue em resposta a dietas de perda de peso. Alguns estudos anteriores comprovavam algumas coisas sobre a lipase hepática. Por exemplo, é que essa variante 2.070.895 afeta a atividade dela no corpo, que a lipase hepática tem ação antiteratogênica e que algumas variantes do gene afetaram uma terapia que estava em teste para redução de risco de doenças cardiovasculares. Todos esses estudos foram de curto prazo e observacionais, enquanto o estudo desse artigo são ensaios clínicos de longo prazo sobre essa interação gene-dieta na alteração de perfil lipídico. O método usado foi baseado num teste chamado Pound Loss. Ele compara o efeito de 4 dietas que têm diferentes proporções de macronutrientes, que seriam gordura, proteína e carboidrato. 2 delas têm alto teor de gordura e 2 baixo, todas elas com pouca ingestão de gordura saturada e colesterol e ricas em fibras. Sobre o perfil dos participantes. No início eram 881 participantes, todos com obesidade ou sobrepeso, entre 30 e 70 anos, a maioria eram mulheres brancas, todos sem diabetes, doença cardiovascular instável e sem uso de medicamentos para não alterar as análises. Foi feito durante 2 anos e somente 80% deles concluíram os testes. Durante os 2 anos foi feita a genotipagem de polimorfismo de nucleotídeo único para detectar a variante nos 80% que concluíram o teste, e foram feitas medidas periódicas de altura, peso, circunferência abdominal, pressão arterial, quociente respiratório e diversas coletas de sangue e urina em jejum para detectar glicose sérica, colesterol total e HDL. Como foi feita essa genotipagem? Foi extraído o DNA da camada leucocitária, foi feita a centrifugação e chegaram numa frequência do alelo menor de 26,4%, que não variou muito entre homens e mulheres. As principais alterações relacionadas às dietas foram a taxa de colesterol total, triglicerídeos, HDL e LDL. Eles dividiram essa análise de interação em 3 blocos, que foi a interação gene-lipídio, interação gene-dieta, interação ingestão de gordura, gene e lipídios. Nos 2 primeiros blocos, eles não chegaram a nenhuma conclusão de efeito genético ou interação genética, em relação à perda de peso, concentração de LDL, HDL ou colesterol total. Já no terceiro bloco, que relacionou ingestão de gordura, gene e lipídios, teve uma alteração significativa em algumas taxas. Como esse último bloco teve algumas alterações significativas, a gente vai falar um pouquinho sobre eles. Eu resolvi dividir em 2 blocos para facilitar. Dados da dieta hipogordurosa e da dieta hipergordurosa. Na dieta hipogordurosa, durante os 2 anos, notaram uma redução de colesterol total e de LDL. E também associaram ao gene
essa variação do gene do alelo menor, um menor aumento na concentração de HDL no sangue, enquanto esses resultados foram totalmente opostos na dieta hipergordurosa. Teve aumento do colesterol total e do LDL e não acharam nenhuma associação ligada ao gene e às variações de concentração de HDL e de triglicerídeos. Ou seja, no final dessa pesquisa, eles chegaram à conclusão de que há uma interação significativa entre a variante analisada e a ingestão de gordura da dieta nas alterações de taxa de total de colesterol, LDL e HDL. E também conseguiram relacionar o alelo menor a uma menor taxa de colesterol e de LDL. Agora a gente vai um pouquinho para a aplicação clínica disso. Nesse estudo também foi detectado o que acontece. A lipase hepática, ela participa do metabolismo de lipídio, da remodelação de lipoproteína e transporte reverso, ou seja, acarreta tudo isso na formação de partículas pequenas ateratogênicas. A menor atividade dessa enzima tem como causa um maior percentual de gordura ingerida na dieta e, como consequência, partículas de HDL e LDL maiores, que podem causar aterosclerose. A maior concentração de HDL no sangue tem como causa a lipase hepática disfuncional e, como consequência, um maior risco de aterosclerose. Quando a gente relaciona tudo isso com o alelo A e os dados da dieta hipogordurosa, a gente percebe que a diminuição do colesterol total e do LDL e um aumento do HDL. Ou seja, a gente pode utilizar muito todos esses dados numa medicina preventiva. Oi pessoal, hoje eu vou falar sobre o artigo Sequenciamento da lipase hepática, LIPC, em indivíduos com níveis de colesterol de lipoproteína de alta densidade extremamente altos e baixos, publicado na revista PLOS ONE. Uma breve contextualização sobre o gene LIPC. Ele possui um papel fundamental no metabolismo lipídico, devido ao fato de codificar a lipase hepática, que, entre suas funções, participa na captação do colesterol de lipoproteína de alta densidade, HDL. Estudos de associação de todo o genoma revelaram a influência das variantes comuns e raras do LIPC com os níveis plasmáticos de HDL, de triglicerídeos e de colesterol total. Nesses estudos, o ressequenciamento de indivíduos com perfis lipídicos extremos demonstrou conferir vantagem para a detecção de variantes raras do gene LIPC. Tendo em vista a importância da associação entre as variantes raras do gene LIPC e o perfil lipídico, o estudo teve como objetivo identificar a distribuição das variantes da LIPC em fenótipos extremos, a fim de avaliar sua relevância funcional. O estudo foi realizado com 190 indivíduos com níveis extremos de HDL, sendo divididos em duas amostras, 95 deles negros africanos e 95 deles brancos não hispânicos. A concentração de HDL nos indivíduos foi considerada extrema quando comparada com outras duas amostras, uma com 623 brancos não hispânicos e outra com 788 negros africanos. O perfil lipídico foi traçado para todos os indivíduos. Foram medidos níveis de LDL, de colesterol total, de concentração sérica de HDL e de triglicerídeos. Depois dessa etapa, o gene LIPC foi sequenciado em ambas as direções, excluindo o grande intro 1, usando um total de 46 amplicões de ressequenciamento. Os isolamentos de DNA foram conduzidos a coágulos de sangue de ambas as amostras, seguindo os protocolos de isolamento de DNA padrão. Foram usados primers de PCR e feito sequenciamento Sanger. Em sequência, foi feita a análise dos cromatogramas e a detecção dos variantes. Por fim, foi calculada a frequência dos alelos. A análise dos efeitos funcionais das variantes encontradas foi feita através das ferramentas mostradas no slide. Os resultados foram identificadas 412 variantes do gene LIPC, sendo 122 compartilhadas por ambas populações, 56 exclusivas para o grupo de brancos não hispânicos e 234 exclusivas para o grupo de negros africanos. Um total de 43 novas variantes não relatadas anteriormente em nenhum banco de dados público foi observado, dos quais 26 estavam presentes apenas em negros africanos e 14 apenas em brancos não hispânicos. A maioria das variantes identificadas estavam localizadas em introns. Das 412 variantes, apenas 17 estavam presentes nas regiões codificantes do gene LIPC. Para o grupo de brancos não hispânicos, das 178 variantes identificadas, 86 eram comuns, 21 incomuns e 71 raras. Já para o grupo de negros africanos, das 365 variantes encontradas, 172 eram comuns, 116 incomuns e 68 raras.
Duas variantes do grupo de negros africanos, a RS 6082 e a RS 1259-2139, e uma variante no grupo de brancos não hispânicos, a RS 1437-31-122, mostraram evidências de diferentes distribuições de menor frequência alélica entre grupos extremos de HDL. As menores frequências alélicas dessas três variantes citadas foram maiores dentro dos grupos com HDL-C alto, ou seja, demonstraram presença nos fenótipos com altas taxas de HDL. Duas variantes raras de LIP-C, a RS 1219 e 12502, RS 1132 98 164, exclusivas da população de brancos não hispânicos e vistas apenas em indivíduos com níveis elevados de HDL-C, foram consideradas prejudiciais. O estudo mostrou também que as variantes intrônicas do gene possuem potencial para afetar a ligação dos elementos regulatórios. Mesmo em região intrônica, diversas variantes demonstraram forte evidência de impacto na expressão do alvo do gene. A discussão gira em torno do acúmulo de evidências que apoia a influência do gene LIP-C na concentração plasmática dos níveis de HDL. Até a data do estudo, ele havia sido o primeiro a fornecer um catálogo de variantes comuns e raras de LIP-C por meio de ressequenciamento de todo o gene em duas amostras populacionais bem características com níveis extremos de HDL-C. Apesar de algumas limitações, como o não sequenciamento do intron 1 do LIP-C e da limitação do tamanho da amostra, 190 indivíduos, o estudo permitiu detectar múltiplas variantes raras e novas, algumas dessas com forte tamanho no efeito da expressão do gene. Os resultados também sugeriram que os indivíduos com níveis extremos de HDL-C, portadores de variantes que podem afetar a atividade da LIP-C, devem ser acompanhados. Esse é o nosso pôster e eu vou apresentá-lo em partes para vocês. Começando pela introdução, o gene LIP-C codifica a lipase hepática, proteína responsável por catalisar a hidrólise de lipoproteínas e de cadeias de ácido graxo e glicerol. Ele está localizado no cromossomo 15 e sua localização cromossômica é 15q21.3. O objetivo do nosso trabalho é trazer as principais características do gene LIP-C, além de sua expressão, estrutura e variantes. Também trouxemos pontos relativos à sua importância clínica, doenças relacionadas e estudos relacionados a ele. No que diz respeito à expressão, ele possui 7 transcritos, sendo o LIP-C 201 e o LIP-C 202C responsáveis por codificar a proteína principal. Ele possui maior expressão no fígado, no nervo tibial, no rim e na hipófise. Com relação à lipase hepática, além da hidrólise de proteínas, ela também possui atividades de lipofosfolipase e está relacionada à patologia de deficiência de lipase hepática e às neoplasias do fígado e rim. A expressão da proteína é maior no músculo do colo, nas plaquetas, no fígado, nos rins e no baço. Já a expressão do mRNA é maior no fígado, nas células T, nos granulócitos, nos rins e nas células NK. Quanto aos polimorfismos, as variantes mais comuns do gene LIP-C são intrônicas, com 41.069 ocorrências. Os principais métodos de detecção dos polimorfismos para o gene são o PCR-SSP, técnica que permite identificar as variações alélicas pontuais dos nucleotídeos, e o Real-Time PCR, com sondas Tachman, que é uma técnica bem mais específica para identificar variações de interesse. Nós trouxemos 3 artigos para o nosso trabalho. O primeiro, chamado Associação de LIP-C e a Degeneração Macular Relacionada à Idade Avançada, que buscou analisar a associação entre o LIP-C e a DMRI por meio de exames oftalmológicos nos participantes e genotipagem. No fim, o estudo confirmou a associação, mostrando que 2 variantes do LIP-C estão sim associadas à idade avançada, à degeneração macular na idade avançada. Já o segundo artigo, que relaciona a ingestão de gordura na dieta com uma variante comum do LIP-C, a RS 207-0895, mostrou que a dieta afeta a expressão da variante. Tanto o gene quanto a dieta são responsáveis pela alteração na concentração de lipídios séricos no sangue. Por fim, o último artigo trouxe um estudo realizado com 2 amostras bem determinadas para o estudo do gene LIP-C e sua relação com as concentrações de HDL, uma de brancos não hispânicos e outra de negros africanos. O gene foi sequenciado em ambas as direções com o objetivo de identificar as variantes existentes. Ao fim do estudo, foram identificadas 43 novas variantes não relatadas anteriormente em nenhum banco de dados públicos, sendo a maioria delas localizadas em região intrônica. O estudo levantou o possível impacto regulatório de variantes não codificantes na determinação dos níveis de HDL-C. As referências
para o pôster. E, por fim, as nossas referências para o trabalho, com relação à estrutura, para os polimorfismos do gene, para a expressão do gene e da proteína, e para os artigos. É isso, e a equipe fica à disposição para quaisquer dúvidas.